Uma coisa interessante é que 80% dessas pessoas querem que a Fórmula 1 volte a ter a batalha de pneus, que teve lá no começo dos anos 2000, com a Bridgestone e a Michelin. O interessante é que a Michelin já colocou a sua carta de interesse da Fórmula 1, então entre 2017 até 2019, a Fórmula 1 não tem ninguém fechado para fornecer pneus para a Fórmula 1. Então poderia ficar entre a Pirelli e a Michelin. Parece que nesse momento os dois não entram, Del Valle, mas as pessoas tendem a querer uma batalha de pneus na ilusão de que isso vai aumentar a competitividade. Isso é justamente ao contrário, Del Valle. Explica pra gente por quê. Eu acho que é uma coisa que um amigo meu chamado Sérgio uma vez falou sobre o Romero Brito, né? Tem gente que sai falando mal sem entender nada de arte. Vai, né? Com a onda, vai na onda. E esse negócio, tanto reabastecimento como guerra de pneus, é uma coisa totalmente da onda, sabe? Porque, cara, é muito bacana a batalha de pneus. O Galvão Bueno, né? Não, a gente tá precisando de uma batalha de pneus na Fórmula 1. Isso. E é bom já deixar claro que a gente vai falar de reabastecimento também agora, então eu só vou deixar claro que 60% dessas pessoas também querem a volta do reabastecimento para 2017, não vale? Exatamente. Então, assim, o negócio dos pneus é assim, a Fórmula 1 você vê como um campeonato de construtores e de pilotos, ou seja, equipes que fazem bons chassis, que têm grandes motores e pessoas que dirigem muito bem. Eu acho que o pneu é uma variável muito forte nisso, sabe? Porque tudo aquilo tem que andar numa pista e o contato do carro com a pista é o pneu. Se você não tiver pneu, não adianta nada do que você fez. Isso já aconteceu na história da Fórmula 1, de você ter equipes boas, equipes que estão dispostas a ganhar, equipes com recursos, e que o pneu delas é inferior ao da outra e por isso não chega a lugar algum. Eu acho que é a receita para você ter de novo problemas com, igual a gente está tendo agora, de piloto campeão do mundo lá no final do grid, aquela coisa toda. Eu acho que não é por aí o problema do pneu. E sem contar que a gente não para pensar às vezes, vai com a onda, que algo que eu não vou lembrar quem foi que falou, acho que foi o ex-diretor da Minardi, posso estar errado, que falou há pouco tempo que o que vai acontecer se a gente tiver mais do que uma fornecedora de pneu na Fórmula 1? As equipes de ponta, ou seja, as equipes que têm mais dinheiro, elas vão ter pneus assim bons em relação à sua fornecedora. Então vamos pegar lá a Mercedes. A Mercedes tem pneu Michelin para 2017. O melhor pneu Michelin vai para a Mercedes. Aí a Haas, vamos pensar que a Haas vai ser um carro ruim em 2017. A Haas vai ter um pneu não tão bom. Isso o quê? Vai gerar o que a gente vê hoje em dia acontecendo com a questão de motor cliente. Ou seja, a gente vê a Williams e as pessoas o tempo inteiro falando que o motor que a Williams tem por ser cliente não é o mesmo motor que a Mercedes tem. E que o caminho para a Williams caminhar é mais difícil do que o caminho da Mercedes. Por isso que a McLaren abandonou a Mercedes e foi para a Honda. Pouca gente para pensar nisso. Mas a McLaren largou o motor Mercedes porque ela acredita que não seria possível ser campeão mundial com o motor Mercedes tendo agora uma equipe própria. E é justamente o que acabaria acontecendo com os pneus. Sem contar que se uma equipe pode ter um pneu muito bom e a outra equipe um pneu ruim, isso vai fazer o quê? Vai fazer uma equipe que está lá na frente ficar ainda mais na frente, vai acabar piorando a competitividade. Isso aí que você está falando, Sérgio, você está descrevendo perfeitamente a tempestade perfeita de Michael Schumacher de 2000 até 2004, né? Sim. Quando os pneus eram feitos sob medida, né? Sob medida para ele. Ele ficava treinando que nem uma maluco lá, dias e dias a fio, enfiorando, e acertando certinho o composto pro pneu dianteiro esquerdo, para tal pista, etc. Então, eu acho que você tendo uma guerra de pneus, você abre a porta para esse tipo de coisa. E eu acho que o pneu, quanto mais você equalizar, melhor, porque daí você deixa a briga, mas é para as equipes mesmo, é para os pilotos e tal, e não para chegar nesse ponto dessa otimização tão grande. Eu acho assim que o pessoal pega no pé da Pirelli, mas é assim, a Pirelli ela foi pedido para ela para fazer pneus que esfarelassem. A gente teve uma corrida com a Bridgestone em 2010, que era todo mundo Bridgestone, os pneus esfarelaram, lembra, né? Foi no Canadá 2010. Foi a corrida que deu origem a tudo isso. A corrida foi muito maneira, porque ficou todo mundo sem pneu e tal. Então, vamos fazer pneus que esfarelam. A Pirelli fez o que pediram para ela. A galera reclama, diz que a Fórmula 1 virou farofa, aquela coisa toda. Mas quando eles trazem pneu duro para uma corrida que faz uma parada só, o que acontece com a galera? Reclamam pra cacete. Reclamam
reclamam um monte, porque onde já se viu esses pneus, porque é muito duro, não sei o quê. Que foi justamente o que aconteceu no Canadá e na Áustria esse ano. Exatamente. Então, assim, eu não gosto da Pirelli, porque ela não consegue fazer pneu. Cara, se a Pirelli quiser fazer um pneu indestrutível que dure a corrida inteira em altíssima velocidade, você pode ter toda certeza que eles querem. Aliás, o pessoal tem medo, né, Sérgio, da Michelin querer fazer isso. E que, de certa forma, é bom que uma hora, em algum momento, o pneu acabe. Isso é uma variável muito mais divertida para quem está assistindo do que simplesmente o reabastecimento, porque daí é tudo dentro do box a ultrapassagem. A mesma coisa pra gente terminar esse especial sobre essa pesquisa do GPDA é que 60%, como a gente falou, né, querem a volta do reabastecimento. E na internet, no Brasil, aqui no Boteco F1, lá no podcast F1 Brasil, nas redes sociais, a gente vê a galera querendo a volta do reabastecimento. Qual o problema? Lá nos anos 2000, quando tinha reabastecimento, não tinha ultrapassagem na pista e quase todas as corridas eram decididas em estratégia. Foi até o que o Nico Hülkenberg falou. O Nico disse, Del Valle, de que ele nunca guiou um carro com reabastecimento, mas que essa parte ela abre muito para estratégia, para questão matemática. Então, quer dizer, pode acabar com as decisões e ultrapassagens na pista, o reabastecimento. Claro, é algo novo ali para as equipes terem dor de cabeça, mas para quem está assistindo, quem está reclamando, não vai mudar praticamente nada. Aliás, tende a piorar. Isso, como eu falei, né? Houve títulos que já foram decididos em ultrapassagens por reabastecimento, né? Toda essa era do reabastecimento já começou assim, né? Você pega Interlagos 94, foi aquela coisa, né? O Schumacher ultrapassou o Senna na parada de boxe, aquela coisa toda. Claro, tem mérito indiscutível para o Schumacher, que foi campeão nessa era, e eu tenho certeza que ele teria sido campeão múltiplas vezes se fosse uma regra diferente, né? Eu tô usando o exemplo dele para ilustrar. Sim. Mas que assim, nos anos que tinha reabastecimento, foram os anos com menos ultrapassagem na história da Fórmula 1, e no momento que você removeu o reabastecimento, foi em 2010, sem ter DRS, sem nada, ainda com pneus indestrutíveis da Bridgestone, simplesmente duplicou a quantidade de ultrapassagens em relação ao ano anterior. Então você compara, é muito fácil, quando você está comparando duas coisas, você remove o máximo número de variáveis, né? Então você pega de 2009 para 2010, Sérgio, é um excelente caso de estudo. Por quê? Os pneus eram os mesmos, todo mundo usava Bridgestone. Você tinha os carros já com as regras parecidas, o tamanho da asa, etc. Nenhum dos dois anos tinha DRS. Qual que é a diferença entre 2009 e 2010? 2009 tinha reabastecimento, era o ano da Brown lá, e 2010 não tinha reabastecimento. E foi o dobro de ultrapassagens em 2010. Você tem brigas ali, roda com roda, em grandes quantidades em 2010, que você consegue lembrar o tempo inteiro. Você pensa em 2010, o que você vai pensar? O Weber e o Vettel se espatifando na Turquia, o Vettel se espatifando no Button, em Spa, e assim por diante, porque a galera conseguia andar mais colada, porque não tinha aquela maluquice de você estar sempre com o carro leve andando a 400 por hora. Ironicamente, claro, né, os defensores de reabastecimento vão dizer que o título de 2010 foi decidido numa não ultrapassagem, né, que Fernando Alonso não conseguiu fazer sobre Petrov, e que até isso foi a causa da invenção, de certa forma, do DRS, né, porque as ultrapassagens ainda não estavam no ponto que a galera queria. Mas é aquilo, né, Sérgio? É muito difícil de passar por causa da turbulência, etc. Fizeram a DRS, mas claro que daí vai ter uma facção grande que acha o DRS um absurdo, etc. Eu acho que a DRS, se ela for bem calibrada, ela ajuda em algumas ultrapassagens, e outras ela não adianta nada, mesmo que o cara tente. Então, é mais uma questão de que você não agrada todo mundo.